Senhor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Deus abençoe a tua vida. Que nessa noite você possa ser alcançado pela glória de Deus, através do testemunho da serva do Senhor, irmã James Vieira. E a irmã James Vieira mora em Goiânia hoje. Marcela, querida, seja bem-vinda. E James, Elma, seja bem-vinda. Glória a Deus. Eu quero orar com vocês e quero convidar vocês para orarem junto comigo. Eu quero agradecer ao Senhor e dizer a Ti, Senhor, como diz o salmista, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o Teu santo nome. Como disse o Salmo de número 71 e versículo de número 7, a minha vida tem sido um exemplo para muitos, mas tudo aconteceu porque o Senhor é o meu refúgio seguro. Tudo que acontece nas nossas vidas, Senhor, é pela permissão do Senhor. E o Senhor nos chamou para sermos as Tuas testemunhas. E tudo isso, Pai, cada testemunho não é para a glória nossa, não é para a glória daqueles que testemunham, não é para a glória, Senhor, aleluia, minha ou de qualquer outra pessoa. É para a Tua glória, é para o Teu louvor, é para que através da expressão das Tuas filhas, é para que através, Senhor, das palavras das Tuas servas, Senhor, o Teu nome possa ser exaltado, o Teu nome possa ser glorificado. Senhor, olha cada mulher que está entrando aqui nessa noite, cada filha Tua, cada mulher amada, cada mulher que foi chamada com um propósito especial. Senhor, eu quero Te apresentar cada uma delas diante de Ti nessa noite. Deus, eu sei que o Senhor tem propósito na vida de cada uma dessas mulheres, aquelas que ainda adentrarão a essa live. Meu Deus, eu sei que o Senhor tem planos maravilhosos para cada uma delas. Muitas ainda não descobriram qual é o Teu propósito para a vida delas, Pai. Mas eu acredito que a partir de cada testemunho, a partir de cada palavra, a cada dia, o Senhor vai clareando na mente delas o porquê que elas estão aqui. Senhor, nós estamos nesse mundo com um propósito. Tem um propósito para nós estarmos aqui. E eu quero que durante, Senhor, esse período de testemunhos, de palavras, onde o Senhor estará tratando o nosso coração, onde o Senhor está nos renovando, nos fortalecendo através dos testemunhos umas das outras. Senhor, que durante esse período, Pai, eu possa me achegar mais a Ti, as irmãs que vão participar, os irmãos que vão participar, possam se sentir fortalecidos por ver que alguém suportou a dor, alguém suportou passar pelo vale, alguém chegou aos montes altos porque passou pelo vale e Deus deu a graça de chegar lá com vida, com saúde, com vigor e em prosperidade e abundância. Pai, eu Te apresento nessa noite a vida da James, Te apresento também a missionária Selma, a missionária Sônia. Tuas filhas passaram por aqui, trouxeram uma palavra para o nosso coração, testemunharam daquilo que Deus tem feito nas suas vidas. E hoje não será diferente. Hoje a James, Pai, está com esse objetivo de nos trazer uma palavra aos nossos corações através do seu testemunho. E desde já, Pai, eu quero pedir ao Senhor tudo aquilo que envergonha qualquer uma das minhas irmãs que vão ainda testemunhar aqui. Eu quero que o Senhor vá tirando esse peso, Pai. E aqueles que vão ouvir, que eles possam entender. Hoje, a palavra o tema é o segredo do perdoar, o segredo do perdão. Deus, e que muitos que vão ouvir essa palavra possam ser tocados, Pai, pelo Teu Espírito Santo e sintam o desejo de perdoar e, principalmente, perdoarem a si mesmos, Pai, em nome de Jesus. Deus seja louvado. Todos vocês sejam bem-vindos, queridos, queridas. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Irmã Almira, Daiane, Lemes, Ocelúcia, Marcela. Glória a Deus. A James já está por aqui. Márcia, Rosilene Marques, Carol. Sejam bem-vindas. Ione, Eliane, Josefa, Luciana de Deus, James, missionária Elmi Biapino, irmã Ocelúcia, Catiane, irmã Irismar. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos nessa noite. Que Deus possa abençoar cada dia mais a tua vida, em nome de Jesus. Sabe, Deus tem um propósito para você estar aqui. E eu acredito que o Senhor, Ele vai cumprir o propósito dele na sua vida. Viu? Talvez você tenha pensado assim, há quanto tempo eu tenho esperado?
por um milagre? Há quanto tempo eu tenho esperado por uma resposta do Senhor? E eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem resposta para as suas dúvidas. Deus tem resposta para as suas dúvidas. E no momento certo, você vai compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Viu? Em nome de Jesus. Creia nisso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ana Cláudia, Marciane, irmão Guilherme, sejam todos bem-vindos nessa noite. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Aleluia, Jesus. Irmã Márcia Bretas, irmã Rosilene Marques, Ana Cláudia, todos sejam bem-vindos. Né? A James é parente de algumas dessas nossas irmãs que estão conosco, né? Da Márcia, da irmã Josefa Vieira, da irmã Ana Cláudia, da Carol. E nós desejamos as boas-vindas para James, ela já está conosco nessa noite. E na hora que ela quiser já entrar, ela pode enviar a solicitação, tá, James? Nós desejamos desde já que o Senhor continue abençoando a tua vida. Em nome de Jesus. Catiane, querida, seja bem-vinda. Irmã Almira, né, que está aqui também conosco. Com certeza foi convidada pela irmã Catiane. Que Deus abençoe a tua vida, viu? Glória a Deus. Que bom, irmã Rosilene, que bom. Glória a Deus. Sônia, seja bem-vinda, meu bem. Wanda Tentem, nossa psicóloga, guerreira de oração, seja bem-vinda. Glória a Deus. Aguardando já a irmã James. E desde já eu quero pedir para cada um de vocês que estão conosco nessa noite que nós comecemos a interceder. Né? Eu também estarei daqui intercedendo e nós estaremos intercedendo pela vida da James. Seja bem-vinda, James. Obrigado. Que Deus te abençoe. Viu? Que Deus te abençoe. Eu sei que Deus tem coisas extraordinárias para nós nessa noite, como nos dias anteriores. E eu quero que você fique bem à vontade, tá? Para se apresentar e para falar aquilo que Deus tem colocado no seu coração, contar a sua história, né? O testemunho que você tem para nós nessa noite. Amém? Amém. Eu quero agradecer pela oportunidade que você me deu. Testando aqui o som, ele tá melhor com o áudio. Melhor com o fone. Tipo, cortando. Vou tentar colocar um fone aqui. Ah, tá, melhorou agora. Melhorou? Pra Melhorou? mim aqui melhorou um pouco. Melhorou. Pra mim melhorou o som. Ah, sim. Tava dando tipo microfonia, sabe? Eu quero agradecer. Ah, tá. E aí, melhorou o áudio, gente, para todo mundo? A Carol tá falando ruim, que Carol? tá ruim. Melhorou? Melhorou? Bom, gente, Amém. eu gostaria de agradecer a oportunidade, igual eu falei para a Ireneide, de dar essa noite para que eu possa contar um pouco, um pedacinho do que tem acontecido na minha vida, né? Glória a Deus. Meu relacionamento com Deus. E antes de mais nada, eu quero agradecer também quem entrou aí, minha família, e que Conceição do Araguaia é minha cidade especial. Estou em Goiânia, emprestada por muito Glória a tempo, Deus. por bastante tempo, que eu gosto demais aqui. Graças a Deus. Mas eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu estou na minha cidade, minha terra natal, onde tem minha família, né? Bom te ver, Ana Cláudia, também. Então, assim, quando a Ireneide me convidou para dar o testemunho, ela nem sabia, mas Deus ele tinha falado do meu coração que Amém. a Ireneide ia me convidar. Glória a Deus. Acho que é para mim ter coragem de falar que Amém. sim, né? Glória a Mas Deus. acima de tudo, é para dizer que Deus está no controle, Deus se agrada muito, né? Porque às vezes nós fazemos campanhas, Amém, Jesus. né, de petição, às vezes não fazemos porque sabemos que o nosso Deus é misericordioso, é o dono do ouro, da Verdade. prata, é o
que faz, né? Que tem força para fazer tudo que ele quiser, né? Mas, assim, os testemunhos é muito edificante para as pessoas, né? Para fortalecer a fé. Então, assim, não foi por Verdade. acaso. Inclusive, Aleluia, assim, eu Jesus. Glória a comentei com Deus. minha amiga, Ireneide, ela estava Glória a num grupo Deus. muito grande de mulheres e aí ela começou a fazer também e sentiu que a Rose, Glória a que está no Deus. grupo, está até na live, e ela sentiu de fazer também no grupo Glória a campanha de Deus. testemunhos, né? E tem sido uma bênção. E eu creio que você Glória a também Deus. tem recebido de Deus, Amém. né? Amém. Então, vamos lá para começar o meu testemunho. Bom, eu vou ler uma palavra aqui Aleluia, Jesus. Glória a que, Deus. que fala muito sobre tudo que eu passei, sobre que Deus é para mim, que é em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Aleluia, Então, Jesus. eu Glória creio a Deus. muito piamente nessa Glória palavra a que Deus. Glória tudo a coopera Deus. para aquilo, para aqueles que Aleluia. amam a Deus, né? E aí eu Aleluia. começo o meu testemunho falando sobre um testemunho assim bem forte mesmo, porque para mim considerado muitas coisas do Senhor fez para mim, por mim. Mas assim, esse testemunho de hoje ele é assim, mexeu muito com o meu emocional, foi um divisor de águas para mim. Então, assim, é muito importante, eu creio que vai edificar e tocar as pessoas que estão assistindo, né? E o Espírito Sim. Santo é que vai convencer, na Amém, verdade, Jesus. Isso é verdade. Glória a né? Deus. Glória a Deus. Então, Glória a assim, Deus. eu, Deus seja é, eu aleluia. mantive um segredo por muito tempo. E aí, antes de Deus me edificar, agir na minha vida, esse segredo, ele era como uma caixinha, sabe? Como a psicanálise Uhum. fala, né? Temos o inconsciente. Ela fica guardada naquele consciente, né? E como mecanismo de defesa, né? Não falo. Foi o que aconteceu. Eu guardei esse segredo para mim, é, quando criança, né? Eu fui abusada, na minha infância. E aí, tudo que era, que falava assim, infância, dava nossa, um baque, assim, né? Só que, assim, o abuso sexual, ele era, assim, bem fechado, né? Na caixinha mesmo do inconsciente. Eu não tinha consciência de que eu tinha que soltar aquilo, que eu tinha que me libertar daquilo, entendeu? Então, assim, na maioria das vezes as pessoas falam assim: ah, todo mundo tem um segredo, todo mundo pode guardar um segredo, né? Tem um segredo guardado que não pode contar para ninguém. E aí, aquilo eu internalizei para mim. Guardei o Uhum. segredo. Eu guardei o segredo bem guardado, né? Mas aí, dentro do guardar o segredo, muitos sentimentos foram nutridos de medo, culpa, né? Então, assim, vergonha, timidez. Então, tudo isso, ansiedade, doenças psicossomáticas, que eu descobri, assim, muitas coisas na psicologia, porque eu estou estudando, sou estudante de psicologia, então eu tenho aprendido muito, né? E doenças psicossomáticas são doenças que somam ao seu psicológico, ao seu emocional. Então, assim, não é só uma doença genética, biogenética. Claro que tem vários fatores que você, né, que acontece que você pode adoecer, mas o emocional, ele É é fundamental, a nossa mente, né, a nossa sanidade. verdade. Então, tudo isso eu não sabia que me fazia mal,
eu não sabia que os sonhos que eu tinha durante a noite me fazia mal. Era uma coisa que eu poderia ser liberta, né? Então, assim, foi no decorrer da minha vida, alguns momentos assim, foram marcantes, quando Deus começou a falar comigo, né? Então, assim, o processo da descoberta. Antes da descoberta, eu vou falar primeiro do que Deus falou para mim. Um dia Deus falou para mim através de um pastor, falou assim que eu tinha que organizar a minha casa. Aí eu imaginei assim, minha casa, né? Minha casa, literal, é minha casa, né? Aí eu fiquei com aquilo no meu coração, porque o Senhor, ele não te dá tudo completo para você, tudo de mão beijada, não. O Senhor, ele te dá É caminhos, verdade. né? Então ele começou a me dar caminhos ali. E aí o pastor falou assim: olha, eu vou fazer uma campanha junto com você e por 15 dias. E aí ele falou uns salmos lá para mim e para eu ler todo dia eu fiz, ele fez junto comigo. E aí eu nem permaneci na igreja que ele hoje está. Aí Deus me inquietou, me colocou em outra igreja, e aí uma igreja maior, né? E aí comecei com meu esposo, meu filho, nós fomos para essa igreja, e aí foi onde tudo começou, né? Gostei muito da igreja, o Senhor, assim, abertamente falou, é aqui. E aí graças a Deus, eu gostei muito, meu coração se alegrou, meu esposo também. E aí, quando Glória a Deus. eu comecei a fazer, Glória porque eu faço psicologia, e todo estudante de psicologia tem que fazer uma terapia. É por obrigação, né? E assim, super certo. Aí eu comecei essa terapia com a minha terapeuta. A primeira coisa que eu fiz foi contar para ela, a primeira pessoa. E aí eu desmanchei, toda vez eu chorava. Então, assim, o primeiro processo de cura foi ali, né? E aí toda vez glória a eu chorava. Deus. E assim, eu saía muito emocionada de lá, porque era uma coisa que eu estava tirando, né? Verbalizando, porque quando a gente verbaliza, a gente começa a ser curada, né? E aí, mas mesmo assim, meu coração ainda estava fechado, assim, sem entender, né? E aí, uma psicóloga muito boa, só que eu não pude, né, continuar com ela, porque eu tive que trabalhar o dia todo, por causa da faculdade mesmo. E aí comecei a trabalhar o dia todo. Quando Aí, nesse decorrer, eu comecei a fazer o curso, né? MFD, Mulheres Fazendo a Diferença. Nessa igreja, curso de mulheres. E aí, lá, Deus me puxou assim, ó. Filha, agora é a sua vez. Só que assim, para eu Aleluia. entender, eu tive que passar também no processo lá. Porque eu comecei a ouvir, a ouvir os testemunhos, a ouvir as palavras, e aí me chamou muita atenção uma parte da palavra que falava sobre alegria, né? E eu sempre fui muito alegre, muito sorridente, muito calma. Quem me conhece sabe, né? Muito sorridente, muito calma. Então eu não sabia. E até mesmo a terapeuta falou que o meu olhar era triste. Aí eu, oh, meu Deus, eu sorrio tanto. Mas isso também faz parte do mecanismo de defesa. É uma forma de se esconder, né? E aí, esse Uhum. dia da alegria foi lindo, foi uma palavra muito. Eu me senti assim, abraçada com aquela palavra, porque a pastora falou assim: quem tiver seu lixo fora, que jogue fora. Lixo não é para ficar guardado. E o meu lixo estava guardado na caixinha, Aleluia, porque eu achava Jesus. que o meu segredo tinha que estar guardado, né? E aí eu deixei. Aí eu deixei, não. Aí eu fui sendo trabalhada ali. Deus ele foi trabalhando na minha vida. E aí, desse decorrer do curso, a gente, todos os encontros,
Nós íamos, ei, Jessé, tudo bom? Nós íamos para um bate-papo, a sala de bate-papo. Aí era entre mulheres, vivências de experiências, né? E aí entramos nessa sala. Os dias que eu tive lá, que eu vivenciei, eu vi tantas mulheres contando testemunho. Meu Deus, eu sou mais uma. Testemunhos assim de abuso sexual, de violência paterna, materna. Então, assim, eu fiquei, meu Deus, por que que eu estou tão agoniada com esse sentimento? Por que que meu Fábio, meu cunhado, não, é minha irmã. Oi, minha irmã. Aleluia. Por que que eu tô com esse Glória a sentimento Deus. assim, de aperto, sendo que eu posso ser liberta? Neidinha, da minha igreja Glória a também, Deus. querida. Sendo que eu Glória a posso ser Deus. liberta, né? E aí aquilo foi me curando, foi começando a mexer Glória a comigo. Foi Deus. como se Glória a eu Deus. fosse uma lagartinha, como se eu tivesse mesmo dentro do casulo. E eu começar a sair do Glória a casulo. Deus. Eu me sentia assim. Tanto Glória é a que você, quando eu Jesus. comecei a dar o testemunho, é, eu não conseguia falar direito. Então, como se fosse uma criança ali falando do problema, né? De ter sido abusada por um tio na infância, né? E aí, pá, né? Falei. E aí, então, foi algo assim, muito, para mim, foi muito forte, mas ao mesmo tempo libertador. Aí tá. Aleluia. Aí, deixa eu ver aqui. E aí, quando eu dei o testemunho na igreja, aí eu comecei a pensar, agora é hora de falar para a família, né? Porque a questão da identidade, não é nem questão de você dar satisfação, porque não é algo que era culpa minha, entendeu? Agora eu sinto isso, que não era culpa minha, né? E aí eu pensei, meu Deus, como que eu vou fazer? Primeiro eu falei pro meu esposo, né? Na minha casa, eu tenho que contar para ele tem que me conhecer de verdade. E aí eu contei para ele, e foi emocionante, porque ele me abraçou, ele sentiu assim, ele me abraçou e eu senti assim, né? Glória a Deus. Ele sentiu o apego, o afeto dele, né? E aí, depois disso, aí eu tive que fazer uma cirurgia, né? E minha mãe veio para cuidar de mim. E aí foi quando eu me vi na situação de contar para ela, porque também até então eu não sabia, né? E aí, mãe, eu tenho um negócio para contar para a senhora, mas também foi o último dia que ela estava aqui, olha só. É igual menino custoso. Menino custoso, quando quer contar uma coisa para a mãe, eu me senti daquele jeito, mas assim, a emoção acho que estava maior. Isso, Porque, verdade. é, aí mãe, eu vou contar uma coisa para a senhora. Minha mãe ainda não é evangélica. Eu vou contar uma coisa para a senhora. E eu quero contar que eu fui abusada na infância, quando eu era criança. E eu, assim, irmãos, mais ou menos eu tinha. Eu vou assim. É muito forte o que eu vou falar, mas para mim, tô curada, viu? Não se sintam Glória a assim, Deus. nenhum momento com pensamento. Claro, de injustiça foi, claro. Mas assim, não se sintam que eu fui curada mesmo. E aí eu me senti assim, Glória a Deus. do tamanho da cama, mais ou menos, dá o quê? 5 anos de idade, né? 5 a 6 anos. De 4 a 6 anos, a 5. Era a idade que mais ou menos eu tinha. Então, assim, eu não tive penetração, mas foi carícias e a pessoa, ela ficava em cima de mim. E tudo isso eu sentia muita dor, eu sentia muita agonia, só de pensar.
todas as noites, as manhãs, acordava com a imagem da pessoa, né? E aí, o que que acontece? É, deixa eu lembrar o que que eu vou falar. E Fica aí, tranquila, pode ficar à vontade. são muitos detalhes, né? Mas eu contei, não, eu tava contando pra minha mãe, né? E aí contei pra ela, mãe, foi assim, assim, assim. Lá naquele lugar tal, 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 né? E aí ela assustou e falou assim, minha filha, meu Deus. E ela, assim, ela não chorou na minha frente, não, mas eu tenho certeza que ela chorou longe de mim, certeza. Mas aí ela falou, minha Verdade. filha, como que essa pessoa possa ter feito isso, uma pessoa tão, né, sorridente e tal, né, legal, porque geralmente, gente, vocês que estão assistindo, que têm crianças, não pense que aquela pessoa bondosa, sorridente, vai ser a melhor pessoa do mundo, não. Podem duvidar, Verdade. podem fiscalizar, porque acontece, gente, com muitas mulheres, muitas. Aí eu descobri que tem milhares de mulheres. É assim, diz que 80% de mulheres, porque eu conheci a Ângela trabalha com muitas mulheres, Ângela Sereno. Então ela me deu essa estatística. São muitas mulheres abusadas por homens, né, a maioria são homens. Então, assim, ficam caladas, não têm coragem de contar, não têm coragem de denunciar, né? No meu caso não é denúncia Sim, porque prescreveu há muito tempo e eu não vou procurar isso, porque o que eu realmente precisava, Deus me deu de graça, que foi a paz. glória a E Deus. aí, o que Verdade. acontece? Contei para ela, foi embora, né? E aí, nesse decorrer, ficou só ela sabendo, e ela chegou lá, contou com minha irmã e meu esposo, pronto. E aí, meu Deus, eu vou ficar contando para um, para outro, para um, para outro, para um, para outro. Ai, meu Deus. Porque não que seja assim, a dor passou, mas e aí tá. Aí foi onde eu comecei a orar ao Senhor e pedir, Senhor, e eu não subestimei a força do Senhor, não. Senhor, me dá uma estratégia, uma pessoa, um profissional. Ainda pensei assim, bem alto mesmo, Uhum. profissional, para me falar tudo, tudo. Aí, quando foi assim, passou um ano isso, e aí quando foi começo do ano, a minha líder falou assim, James, a pastora Ângela quer algumas mulheres para dar o testemunho pro curso dela. E eu pensei logo em você. Aí é, então tá, aceitei na hora, assim, né? Porque eu com medo de A ter uma resposta. oportunidade de Deus, assim, eu aceitei na hora. E aí eu fui achando que eu ia chegar lá e eu ia fazer uma roda, né, de conversa com mulheres e assim a gente ia cada uma dar o testemunho e tal. Aí eu cheguei lá, Uhum. tinha dois cinegrafistas e a Ângela. Não. E aí eu ia dar meu testemunho ali. E meu Deus, ai meu Deus, como é que eu faço agora? Achei que ela ia me direcionar em algumas coisas, né? Aí Uhum. logo ela falou, sente ali. Aí eu sentei, os dois cinegrafistas muito tranquilos, assim. E aí eu comecei, ela falou, pode começar. Graças a Deus, nossa, que bom que é assim, sexual, porque a gente não tem no curso tal, e aí esse assunto ele é muito, né, preciso. Aí tá, fui, comecei a falar. Falei, comecei a dar o testemunho, falei assim, muitas coisas. E quando eu terminei de falar, Deus começou a agir dali, né? Ele começou a agir ali, porque eu vi.
o olhar do cinegrafista. E falou assim: a minha esposa precisa fazer esse curso, porque ela também foi Aleluia, avisada. Jesus. Aí eu senti assim a presença do Senhor naquele momento. Eu, pronto. Meu Deus, Aleluia. graças a Deus, glória a Deus. Aí tá. Passou um mês mais ou menos, aí eu ativei o sininho lá da Ângela Cirino. Eu, pronto, agora vamos ver se vai dar certo. Eu acho que eu não falei, não dei conta de falar nada. Eu pensei, né? Não dei conta de falar nada. Eu acho, será que ela me dá outra oportunidade? Até pensei assim, será que ela, será que ela me dá outra oportunidade? Quando eu estava aqui na hora do almoço, aí eu vi que ela tinha postado o meu testemunho. Meu Deus, quando eu vi aquilo, gente, fui eu que falei desse jeito. Depois vocês podem olhar lá, que, assim, algumas meninas, alguns já viram da minha família também, quem já viu lá no canal da Ângela Sereno tem o meu testemunho. E aí, eu pronto, agora estou com a minha bênção, que aí agora eu vou poder contar a minha identidade para as pessoas, né? E aí eu mandei para todo mundo, primeiro para meus irmãos, né, que para mim são mais importantes, assim, primeiro para eles, aí depois para minhas tias aí lindas que estão me vendo, que eu amo muito. E aí eu mandei, né? Mandei para todo mundo. Eu pronto. E aí comecei a mandar para amigos, a mandar para colegas da escola, trabalho, né? Mandei. Eu, meu Deus, Deus, ele é extraordinário. Muitas pessoas vieram no meu particular, Aleluia, falou que verdade. bênção. Nossa, falou comigo demais. Eu Glória a falei, Deus. já tá valendo. Falou comigo demais, Verdade. né? Quantas pessoas estão com angústia, com mágoas guardadas e não conseguem soltar, porque o verbalizar é uma forma de, de você perdoar. E o perdão, o Verdade. segredo do perdão, ele não é nada mais, nada menos do que você perdoar e não sentir dor na hora que você fala. Então, foi esse o sentimento. Então, eu comecei, mandei para os meus amigos, todo mundo. Então, assim, para mim, eu creio que Deus tem um propósito para cada um. E o propósito do Senhor para minha vida foi testemunhar, poder ajudar pessoas. Que hoje eu estou trabalhando com mulheres, né? Estou trabalhando. Oi, Flávia, Glória a Deus. trabalha comigo. Trabalhando com mulheres na igreja. Eu vejo tanto que as pessoas Glória a Deus. precisam de Deus, tanto que as pessoas precisam de apoio, de cuidado, né? E Deus Aleluia. tem me levantado nessa última hora para fazer isso, para Glória a interceder Deus. Glória a por Deus. pessoas, né? Eu creio que o Senhor, ele tem me levantado para fazer essa obra. Não é uma obra fácil, mas é muito prazerosa, né? Eu gosto Verdade. muito. Então, assim, o meu testemunho, questão do perdão, né? O perdão, ele é necessário. Às vezes a gente machuca o amigo, a maioria das vezes é familiar. É quem está próximo da gente, né? Com palavras, né? Fala de qualquer jeito e vai para casa, não consegue ter paz no travesseiro. E eu não conseguia, né? No meu caso, eu fui a vítima, né, de uma violência sexual, por mais que foi molestagem, mas assim, foi uma violência. Então, assim, hoje eu falo com tranquilidade porque eu perdoei, perdoei. Mas Glória a assim, Deus. Glória a estou Deus. aqui para ajudar quem precisar. E o Senhor, eu creio que o Senhor, ele tem me levantado não só para trabalhar com as mulheres, né? Mas para trabalho também com crianças, né?
na educação. Então, são coisas que a gente vê também dentro de sala de aula, qualquer coisinha eu já fico em alerta, né? Na questão da sexualidade aflorada, várias coisas, vários fatores que dá para a gente ficar alerta. Então, eu fico muito alerta com isso. Que sejamos mais Aleluia, Jesus. cuidadosos, Sim, né? meu Deus. Mas eu Sim, creio que Jesus. Sim, meu O Deus. Senhor me abençoou. Verdade. Eu senti Glória paz. a Deus. Por muito tempo atrás, eu não conseguia orar, né? E o Senhor me deu uma estratégia para cantar hinos da harpa. Eu cantava todos os dias hinos da harpa cristã. Então, assim, eu creio que tudo isso que aconteceu comigo e hoje eu estou de pé, estou fazendo a Glória a vontade Deus. do Glória a Senhor, Deus. né? Tudo que aconteceu comigo não foi por acaso e que o Senhor cada dia mais me ensina a viver em plenitude com Ele. Então, Glória a assim, Deus. buscar a presença dele incessantemente. Não é fácil. Tem dia que a gente não tem coragem nem de falar, não tem força, né? Não é fácil você manter um Verdade. relacionamento com Deus, mas quando você vê que Deus, o Senhor, ele ouve as suas orações, que lá não tem preço, né? Aleluia, Ezequiel, Jesus. então, o Senhor, ele fez muitas coisas extraordinárias na minha vida. E eu tenho, assim, muito a agradecer mesmo, Glória a Deus. porque passamos por dificuldades, passamos por várias situações em que o Senhor nos prova também, passamos, mas quando Ele vê que estamos ali verdadeiramente com sede no Senhor, Ele é misericordioso, Ele é o dono da graça. E o que Aleluia, eu tenho Jesus. para Glória a dizer Deus. para todos que estão me ouvindo, né? Glória a Deus. Ana, gosto muito de você. Para todos que estão me ouvindo, que está buscando do Senhor uma Aleluia. resposta, que o Senhor possa dar essa resposta assim como Ele me deu. Eu não Em sentia nome de que Ele me dar uma Jesus. resposta, porque eu nem sabia, né? Questão do mecanismo de defesa ali, tudo guardadinho. Mas o Senhor falou assim, minha filha, agora é hora de levantar. Agora é hora de você despertar Aleluia, desse Jesus. soninho Glória a seu aí. Deus. Agora é hora de Glória a você Deus. verbalizar o que eu tenho feito na sua vida. E aí, por Louvado isso que eu seja falo Deus. metamorfose, né? É uma processo assim muito bonito da metamorfose. Casulo, depois vem a lagartinha e depois vira borboleta. Eu creio que eu já estou na borboleta. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Mas nada é fácil, né? Também te admiro muito, Rose. Nada na vida é fácil para se conquistar. Ireneide, você tem alguma pergunta para mim? Assim, a pergunta que eu tenho não é nem bem uma pergunta. Quando acontece tudo isso, né? Eu logo, logo vou ter uma história para contar. E, assim, a família. Como foi para você com a família? Eu Como a tive tua duas família, não digo teu esposo, porque você já falou, né? Sim, eu tive Do duas seu vertentes. esposo. Os meus familiares, assim, eu falo assim, familiares, eu até falo, tanto de um lado quanto do outro, meu esposo, né? Uhum. Eu digo assim, que eu tive um apoio, eu tive um silêncio, assim, né? Mas eu tive um apoio de pessoas, né? E aí eu tive pessoas também que ficaram revoltadas, que queriam que eu fosse atrás. Eu falei, como assim? Aí, como você vai fazer uma. Por que que você não vai atrás? Eu falei, não, eu não vou atrás de nada, não. Aí, então você vai ser. Você é culpada disso.
Se ele estiver fazendo ainda, eu falei assim, não me tire uma culpa que eu tive a minha vida inteira. E hoje eu já estou liberta dessa culpa. Então, assim, eu Glória a tive Deus, glória a pessoas Deus. que me abraçaram e tive pessoas também que falaram, assim, por muita curiosidade, todos, qual o tio? Ah, ninguém me perguntou. É, mas, assim, é, não vou responder, não, essa parte aí, depois a gente conversa. Tá É, certo? Certinho. né? Fica à vontade. Então, assim, muitas pessoas falaram, me apoiaram, outras ficaram por questão de justiça, e outras falaram também que, graças a Deus, que meu pai sempre cuidou de mim. Então, eu tive várias Glória a Deus. palavras. E tive também que, nossa, que bênção, você teve coragem. Nossa, eu queria ter essa coragem que você teve, né? De falar e de verbalizar. Mas, assim, é o Senhor, o segredo não sou eu, é Deus. Ele trabalha em nossos Isso, corações para que nós possamos perdoar, verdade. porque a mágoa, ela não leva a gente para lugar nenhum, né? Não leva para o céu, a mágoa. Então, assim, nós temos que perdoar. Eu reflito muito sobre o dia da Santa Ceia que Jesus teve com os seus discípulos que estavam tudo ali. Ele sabia que ele ia ser Aleluia, traído, né? Jesus. Que ele ia ser entregue à morte. Ele já sabia que ia ter a traição. O que que Jesus fez? Ele lavou os pés dos discípulos, né? Para o quê? Para demonstrar o quê? A humildade, o amor que ele tem por eles. Verdade. Respeito, né? Então, assim, perdoar, o perdão não é fácil, mas olharmos para Jesus, que foi sacrificado na cruz para nos salvar, isso não tem preço, não tem. Aleluia, E Jesus. Deus, Glória ele a me deu a Deus. oportunidade de viver, me deu a vida, né? Estou aqui, graças a Deus, com saúde, né? Deus me deu saúde. Estou aqui, graças a Deus. Eu dou Tem graças uma ao Senhor, família. né? Pela Glória a família, Deus. né? Eu antes eu ficava, né? Caçando mesmo culpados. Ai, onde estava minha mãe? Onde estava meu pai? Onde estava, né? Eu ficava caçando os culpados, né? Mas aí eu fui refletir também, porque a nossa vida, meus irmãos, a minha irmã tá aí, né? Ela sabe. A nossa vida, assim, não foi fácil, muita pobreza, mas, assim, eu tive muito apoio da parte dos meus avós paternos, né? Minha tia, Tiracema, tia Zefinha. Então, assim, eles cuidaram muito. Eu morava mais lá do que na casa da minha casa, porque desde criança mesmo. Então, não tinha criança lá e eu fui a primeira. Aí depois surgiu a Carol, né, Carol? Acabou meu reinado. Não, mas aí depois, assim, eu continuei, e depois até na adolescência também. A gente morou um tempo na casa. Então, assim, eu tenho uma história de, assim, o que aconteceu comigo foi uma fatalidade, né? Aconteceu, mas eu tive uma história da infância também, de doce também. Aquela infância que criança brincava, né, no quintal. Então, assim, um quintal muito grande, né? Como é que é? Perdura deixar Perdoar, prevalecer a graça perdoar no caso. e perdoar. É verdade, porque vingança não leva nada a ninguém. Ninguém a lugar nenhum, né? Na verdade. E assim, a justiça, ela tem que ser divina. Ela tem que ser do Senhor. Nós não sabemos, assim, a que pé está. Eu não tenho, assim, contato com o meu tio, né? Mas, assim, eu só peço assim porque eu estudo sobre, né, muitas causas de traumas, de causas de abuso sexual. Inclusive, estou fazendo TCC sobre o assunto. Então, assim, é,
Às vezes, assim, a pessoa que é abusadora, ela foi também abusada, né? Então, Isso, assim, tem verdade. muitas questões, tem muitos porquês, tem muitos justificativos também. Mas eu tenho buscado crescimento espiritual, Louvado crescimento, seja Deus. prosperidade, questão da prosperidade espiritual, né? E mais alguma pergunta, Renite? Eu tinha uma pergunta aqui, mas até não é nem tanto uma pergunta. Porque assim, nós sabemos que no meio em que nós vivemos, nós temos, eu não sei se é eu não vou dizer que isso seja uma estatística, é a mesma forma de falar. Se nós Uhum, tivermos 50 mulheres, por exemplo, no meio dessas 50 mulheres, nós vamos ter mulheres que também foram abusadas. Nós tivemos um círculo com 50 homens, no meio desses 50 homens, nós vamos encontrar pessoas que foram abusadas. sim, E desses todos, poucos chegam ao processo onde você chegou, que é o processo da cura, que é o processo da sim. libertação, que é o processo do Uhum, perdão, que vai começar lá no princípio da libertação, né? De você reconhecer que você não foi culpado, de você reconhecer que você tem um Deus que cuida de você, que Deus estava lá, né? Então, vai começar daí. E quantas mulheres estão nos ouvindo hoje e passaram por isso? Ou tem alguém que conhece que está passando por isso? E o quanto é importante que nós acordemos para isso. O quanto é importante que nós, como mulheres, como homens de Deus, acordemos para isso. E algumas pessoas até dizem assim, eu acompanho o pastor Anderson Silva, e ele trabalha com mulheres que sofrem agressão, com mulheres que são abusadas e tudo, né? E uma coisa que um dia eu estava lendo alguns comentários, alguém perguntando assim, mas o que é feito do abusador, né? Quem vai cuidar do abusador? Então, é todo um processo, né, James? É todo um processo. sim, Mas o que sim. nós precisamos com urgência, eu acredito que tem uma urgência, principalmente nós que estamos na igreja, né, é ter esse olhar, né, esse olhar de ficar se preocupando. Será que aquele carinho é só um carinho simples? Será que ali realmente é um carinho de um amigo? Ou será que já é um abuso? Né? Então, assim, eu tenho um problema muito sério, porque eu vejo algumas coisas, quando eu vejo um homem andando com uma criança, eu já me preocupo, né? Porque às vezes é alguém que está tão pertinho, que é tão Uhum, amigo, que é tão bonzinho, que dá tudo não só para a criança, mas também dá para os pais, né? Então, assim, isso. que todos nós tenhamos esse olhar atento. Eu ainda não fiz psicologia, Wanda tentei, acho que ela está conosco ainda aqui, ela também está fazendo psicologia em Goiânia. E, assim, eu tenho essa preocupação e tem algo dentro de mim, sabe? Um desejo de trabalhar nessa área, de cuidar dessa área, né? E o que eu peço para todos nós que estamos ouvindo a James nessa noite, vamos deixar nossos ouvidos mais livres para ouvir, né? Hoje estava tendo uma fala no programa do Nildo, e aí ele retransmitindo uma fala de um conselheiro tutelar, e ele dizendo que quando eles chegam nas crianças, que eles falam com as crianças, elas dizem, o meu pai não vai acreditar em mim, a minha mãe não vai acreditar em mim, né? Então, assim, Uhum, porque a criança se sente culpada, né, James? A mulher se sente culpada, aquele que foi abusado se sente culpado por aquilo que aconteceu. Então, assim, a minha fala é mais nessa questão de nós estarmos atentos, de nós buscarmos entender essas situações. E se tem alguém no nosso meio que enfrentou essa situação, que enfrentou situações parecidas com essa que a James está contando para nós aqui, que você procure alguém. Às vezes você não quer ir isso. direto no seu pastor, você não quer comentar com o seu pastor, você não quer comentar com o seu pai, você não quer comentar com a sua mãe, mas você precisa de alguém. Você não quer procurar um profissional de primeira mão, logo de urgência, procure alguém que você confie e converse, porque são coisas que, igual no início você estava falando sobre as doenças psicossomáticas, que a pessoa não sabe por que de uma dor de cabeça, não sabe por que de uma dor no corpo, não sabe por que de uma doença que ele vai no médico e pergunta, o médico diz, você não tem nada, faz todos os exames, você não tem nada, pode voltar para casa, né? Então é uma das questões, né? Então, assim, o que eu mais peço é que nós tenhamos, a minha filha passando aqui, que nós tenhamos esse olhar mais atento, né? E se nós vermos alguma coisa, agora nós temos os meios de comunicação, né, gente, que pode ser feita Isso.
a denúncia, né? Que nós façamos isso, né? Nós concluímos agora o Maio Amarelo, né? Que era a campanha contra o abuso infantil, e nós precisamos estar atentos com essa situação, dentro das igrejas, dentro da igreja, na nossa vizinhança, né? No nosso local de trabalho, quem trabalha em escola, nas escolas, né? Porque acaba que aquele profissional que vive, que compartilha com crianças com essa situação, depois ele mesmo vai se sentir culpado por não ter feito nada, né? Mas é uma fala nesse sentido, de nós estarmos mais atentos, né? E pode ficar à vontade, James. E aí eu tenho uma coisa a dizer, que o perdão, ele liberta mesmo. E assim, quando você contar tranquilamente, sem sentir dor, você está já caminhando para um processo de cura. E eu creio assim que eu fui curada nesse sentido. E que mais Glória a uma Deus. coisa, que perdoar, ele não é para a pessoa que te atingiu, ele é para você. Às vezes pensamos Verdade. que eu vou lá fazer o bem para ele, perdoar ele, ela, né? Eu vou lá fazer o bem. Não, mas o bem ele vai para você. A paz interior é sua. Então não deixe de ter algo que é seu, né? Que é a paz interior, né? A esperança de que tudo vai ser melhor. Eu tenho sempre isso no meu pensamento. Aprendi, né? E assim, o perdão, eu achava que o perdão era realmente, não, vou fazer. Claro que você, perdoando, você está liberando o perdão para o outro, né? Você liberou. Então, ao mesmo tempo que você liberou, você tirou de você algo que estava fazendo mal para você e para o outro. Então, assim, é libertador. Eu gostaria de ministrar uma música, não vou cantar não, mas eu vou colocar a música aqui, você me permite? Sim, sim, pode ficar à Eu vontade. terminei o testemunho, mas Deus me colocou no meu coração de colocar esse Glória a hino, Deus. ministrar para as pessoas que estão ouvindo, que estão nos assistindo, Glória a Deus. né? Porque eu tenho certeza que cada uma vai se identificar com a sua história, Glória a né? Deus. Independente de qual seja a história, mas é uma história que é importante para o Senhor, que às vezes nós nos Verdade. achamos improváveis, né? Nós nos achamos Uhum. improváveis. Quem deposita tanta, né, capacidade em você, se não for Deus, né? E aí o Senhor, ele fala Verdade. assim: você é improvável. Tô falando, ministrando isso para mim, ministrando para as pessoas que estão assistindo. Você é Amém, improvável, Jesus, sim. improvável, mas você é escolhida, né? Olha que palavra Aleluia, Jesus. escolhida. O Senhor te Vou escolheu. até, vou até anotar. Vou ligar minha caixinha aqui. Tá ouvindo? Eu estou ouvindo. Você que está nos ouvindo, feche os seus olhos, pense. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Você foi Glória a separado Deus. para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes nos Senhor, questionamos, está né? Quem ministrando sou para eu? nós. Oh, Aleluia. glória a Deus. Tu és poderoso, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Não é escolha de ninguém. Oh, aleluia, Não é Jesus. escolha de ninguém. Aleluia. Glória a Deus. Amado da nossa Tu és alma. poderoso, Senhor. Pai, visita cada um, Glória a Senhor. Deus. Neste momento, Pai, quero te apresentar cada um que está ouvindo, Pai, que se sente Visita, improvável. Senhor, as meninas de Conceição do Araguaia.
mas é escolhido. Visita as nossas crianças. Senhor. Visita as E o nossas Santo crianças. Espírito de Deus, visita cada lar neste momento, Pai. Eu te Em peço, nome de Jesus, em nome de Jesus. sobre cada um, Oh, Espírito Santo, sim, Jesus. elas Em nome de entraram, Jesus, eles em nome entraram, de né, Jesus. Pai. Pai, Deus querido, Pai, que o Senhor possa levar teus filhos ao espiritual, ao Em nome de sobrenatural. Jesus. Oh, Em Espírito nome de de Deus. Jesus. Pai, nós somos Em nome de escolhidos. Jesus. Ó Santo Espírito, Aleluia, Jesus. somos preparados por Ti. Oh, Passa no Remanachúria de Caia, Remanachúria. Pai, em nome de Jesus, visita cada coração nesse momento, Pai. Ó Santo Espírito, Aleluia, em nome de ó Jesus. Deus Todo-Poderoso, Pai. Senhor, vai Santo, ministrando cura sobre cada pessoa. oh Deus querido, toda Senhor, se tem alguém no nosso meio que precisa trazer de volta, Senhor. Aleluia, para ser curado. Espírito de Senhor, Deus, se tem alguém eu agradeço por cada vida, Senhor. Pai, Oh, que tu venha Pai, trazer vida, cura, nossa, libertação, nós te Senhor, sobre cada pessoa. E que aqueles que não conseguem perdoar possam ministrar perdão, possam liberar o perdão, para que sejam curados, para que sejam curados, para que sejam curados. Em nome de Jesus. Deus. Oh, Santo Espírito de Deus. Oh, Ganassi. Calabarachai, Oh, Remanachúria de Caia, oh, Remanachúria de Cantalabaxeria de Rebicaia, tu és bendito, Xere de Pai. Cantalabaxeria de Rebicaia, Remanachúria de Cantalabarabaxandara. Poderoso, Pai. Oh, Espírito Santo, aleluia, Jesus. Espírito Santo, dentro dessa cidade, Conceição da Araguaia. Que as meninas que aqui são abusadas, Pai, elas possam receber a tua glória. Elas possam receber a tua glória, receber a tua glória, receber o teu poder, receber o teu perdão, a tua cura, da tua graça, Senhor. 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 Entrou nessa live angustiado, Pai. Que entrou nessa live, Senhor, Senhor, não entendendo o porquê. em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Tira, Senhor, toda angústia, toda mágoa. Repreende todo mal, Senhor. Tu sabes do coração de cada um. Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, Deus, restaura. Senhor, Deus. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, aleluia. Santo Espírito de Deus, tu és glorificado, Pai. Ó Santo Espírito de Deus, entra aqui no lar. Cada dificuldade, Pai. É o dono de todas as coisas. É o Deus que Pai. Pai, eu te apresento a vida da irmã. O ministério dela, Senhor, ela está se doando todos os dias para a sua obra, para alcançar, Senhor, as almas. Senhor, em nome de Jesus. Pai, derrama unção sobre a família, Pai. Visita a casa dela, Pai. Ó Santo Espírito de Deus. Pai, protege a família de todo mal, toda restauração. Senhor, em nome do Senhor, Deus, uma palavra de bênção para o independente. Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, ó Santo Espírito, continuar fazendo a tua obra. Senhor, em nome de Jesus. Derrama a tua graça sobre a tua filha, Pai. Eu te agradeço pela te agradeço, Aleluia. a tua filha. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E colocar no Glória a coração Deus, glória a Deus, para glória a fazer Deus, glória a Deus. eu possa abençoar. Senhor, mantenha ela firme, Senhor, na tua presença e Em na tua nome de promessa. Jesus, em nome de Jesus.
Amém. Está terminando, né? Faltam só 12 segundos. Eu quero te agradecer, James. Depois eu vou fazer um comentário de gratidão, porque agora só faltam 6 segundos.